Meus amores, pessoal do terceirão, eu tinha passado essa atividade avaliativa. Eu falei que eu ia fazer os comentários para vocês aqui no YouTube, tá? Para que vocês possam corrigir. Essa atividade avaliativa, eu vou ler com calma as respostas que vocês colocaram. Porém, não é o certo ou errado que vai ser utilizado para dar a nota de vocês, tá? E sim o quanto vocês tentaram responder com as palavras de vocês, que vocês pesquisaram para fazer essa atividade, tá bom? Então, pessoal, toda essa correção que eu vou fazer agora com vocês bem rápida, eu já fiz as anotações das respostas, depois eu vou tirar foto para vocês, tá? Mas eu vou comentar questão por questão, eu quero que vocês corrijam no caderno para vocês ficarem com esse material para estudar depois. Essa imagem, na primeira questão, tá? Tô deixando bem paradinha ali para dar print, quem quiser tirar print da questão número 1 e guardar. Ela pergunta assim, qual era a teoria envolvida com essa imagem? E essa imagem é a teoria da pré-formação, na qual eles acreditavam que todas as características genéticas, as características hereditárias de um ser vivo, elas já estavam prontas dentro do espermatozoide, ou seja, já havia pré-formado um ser vivo no espermatozoide. A partir do momento que esse espermatozoide entrava dentro do óvulo, então o indivíduo, essa miniatura de ser aqui, ia terminar o seu desenvolvimento e ia crescer até o nascimento, tá bom? Por que que ela está errada segundo os conhecimentos atuais? Porque hoje a gente sabe que as características humanas, elas são ocasionadas pela junção dos 23 cromossomos do óvulo com os 23 cromossomos do espermatozoide. Depois a gente forma um embrião, esse embrião, após sucessivas divisões celulares, vai formar então o indivíduo e as suas características, tá bom? Essa questão número 2, eu coloquei uma apostilinha, depois a gente vai comentar sobre ela no próximo vídeo, tá? Mas é uma apostilinha que fala de expressão gênica, e aí vocês tinham que pesquisar o que significa penetrância e expressividade. Isso aqui são termos, tá? Para os genes. Qual é a capacidade de penetrância que um gene tem? Qual é a sua expressividade? Então, são conceitos genéticos referentes ao quê? A penetrância, ela vai dizer pra gente quanto um gene, ele pode se expressar. Ele vai se expressar em todo ser vivo que tiver esse gene, ou vai ter uma penetrância incompleta, tipo, alguns têm, mas outros não têm essa característica, tá? Então, penetrância é referente ao grau de expressão de um gene, beleza? O quanto ele está expresso. Ele está em todos os seres vivos que têm esse gene, ou ele está apenas em alguns seres vivos que o possuem. Já quando a gente fala de expressividade ou expressividade gênica, eu coloquei essa imagem aqui propositalmente, porque vocês estão vendo os rajados no feijão? Eles são diferentes. Porém, esses rajados, eles são expressos por um mesmo gene, só que existem graus de expressividade. Então, a expressividade é o grau que o gene determina o seu fenótipo. Expressividade é o grau em que um gene determina o seu fenótipo, tá? É o grau de expressão de um genótipo, ou seja, esse genótipo ele tá me expressando 100% de rajado, 80% de rajado, 70% de rajado. Vejam que nesse exemplo dos feijões, a gente tem uma expressão graduada, em graduação, do menos rajado para o mais rajado. Então, quando isso acontece, a gente fala em expressividade variável. Está variando, existe uma graduação. Beleza? Todos os genes têm uma expressividade variável? Não. Muitos, a maioria tem uma expressividade absoluta, ou é ou não é. Beleza? Questão 3, ela é bem interessante. Vou vir aqui no esqueminha para vocês verem, vou colocar mais perto aqui. Vejam que a figura 1 e 2, elas são células que começam com a mesma quantidade de cromossomos. Passam pelo processo A, começam então a dividir, primeira divisão celular, só que essa divisão só tem uma etapa, só uma divisão, e aqui na figura 1 a gente tem duas divisões. Fácil. Questão A. Identifique qual figura da mitose e qual da meiose. Se aqui a gente tem uma divisão formando duas células iguais, mitose. Se aqui a gente tem duas divisões formando
4 células filhas com a metade do cromossomo, a gente tem meiose. Então, figura 1, meiose, figura 2, mitose. Letra B, quantos pares de cromossomos homólogos as células possuem inicialmente? Ambas possuem 2 pares, tá vendo? Ó, um par grandão, um par pequenininho. Um par grandão, um par pequenininho. Então, ambas possuem 2 pares de cromossomos homólogos. C, o que acontece com os cromossomos na etapa indicada em A? Em A, é a etapa da intérfase. Veja que aqui ela tem 4 cromossomos e aqui ela tem 4 cromossomos duplicados. Mesma coisa que na figura 2. Então, o A está simbolizando a intérfase, que é a duplicação dos cromossomos. Tá bom? Letra D. Suponha que a célula inicial possua 2 alelos, azão e azinho, em um dos pares de cromossomos. Então, lá no começo, azão e azinho. Mesma coisa aqui, azão e azinho. Como são as células produzidas ao final da divisão da figura, saiu bem errado essa palavra aqui, da figura 1, em relação a esses alelos? E como são os da figura 2 em relação a esses alelos? Então, vejam que ambas começaram com azão, azinho. Como que ficarão, aliás, os alelos, depois de uma meiose? Eles ficam separados. Isso quer dizer que esse aqui ficou com A e esse aqui ficou com azinho, por exemplo. Já na mitose, eu permaneço com os alelos juntos. Então, aqui eu tenho azão, azinho, azão, azinho. Aqui eu tenho azão, azinho juntos, tá? Posso até completar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ok? A questão 3. Ele fala pra gente que o albinismo é uma característica na qual as pessoas podem ter os seguintes genótipos: azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Quais os tipos de gameta que cada um desses genótipos pode produzir? A pessoa que é azão-azão, ela só vai produzir um tipo de gameta, né? Imagina um espermatozoide. Só espermatozoide, azão. A pessoa que é azão-azinho, quais gametas que ela pode produzir? Tanto gameta azão quanto gameta azinho. E as pessoas que são azinho-azinho, elas só vão produzir um gameta azinho. Não importa se é óvulo ou se é espermatozoide, tá? O fato é que na produção dos gametas, durante a meiose, a gente vai dividir esse cromossomo homólogo, um para cada lado, então um alelo fica para cada lado, ok? E aí, na questão B, ele pede as proporções genotípicas e fenotípicas de todos esses cruzamentos. Então, vou posicionar aqui certinho mais uma vez, para vocês tirarem print da questão, quem quiser fazer ela. Acabei esquecendo de posicionar a questão 3, vou colocar ali em cima também, para quem quiser tirar o print. E pra gente ganhar um tempinho, tá? Esses cruzamentos são bem fáceis, a maioria a gente consegue fazer de cabeça, dá pra fazer o quadro de Pinet pra não ter dúvida. Aí eu já vou virar ali pro gabarito, que eu já fiz, pra gente ir pra próxima etapa, tá bom? Então, vejam só. Aqui em cima eu tinha colocado os gametas, pessoa azão, azão, gameta azão, pessoa azão, azinho, gametas azão, azinho, e pessoa azinho, azinho, azinho. O que o exercício está pedindo? Ele deu os cruzamentos, então eu grifei aqui, destaquei em amarelo, tá? E coloquei em azul a proporção genotípica, que é a proporção das letras. Quantos azão, azão, quantos azão, azinho, quantos azinho, azinho. E em vermelho, a proporção fenotípica. Então, isso vocês têm que prestar muita atenção. Porque ele falou no exercício pra gente, as pessoas azão, alguma coisa, são normais. E as pessoas azinho são albinas. Então, além de eu achar a quantidade das letrinhas, que é o genótipo, tá? Toda vez que eu fizer isso aqui, eu tô falando de genótipo. O exercício também pede a proporção fenotípica, ou seja, o fenótipo. Então, vamos lá. Se eu cruzar um casal, ambos azão-azão, eu vou ter 100% de uma progenie, azão-azão. Progenie não, desculpa, de uma prole, azão-azão, tá? Ou seja, 100% azão-azão é o genótipo. Essas pessoas azão-azão, elas são o quê? Normais. Então, eu tenho 100% de indivíduos normais, beleza? Próximo cruzamento. Tô cruzando azão-azão com azinho-azinho. 100% azão-azinho. O que isso corresponde fenotipicamente? 100%. Mesma coisa aqui. Casal, ambos azinho-azinho. 100% da prole, azinho-azinho. Ou seja, 100% albino. Porque o albinismo é duplo recessivo, tá?
Quando eu cruzo um casal, azão, azinho com azinho, azinho, eu vou ter 50% de azão, azinho, 50% de azinho, azinho. Ou seja, eu vou ter 50% de indivíduos normais e 50% de indivíduos albinos. Quando eu cruzo, deixa eu focar aqui para vocês que tá desfocando. Aí. Quando eu cruzar dois híbridos, azão, azinho com azão, azinho, eu vou ter 75% de azão alguma coisa. Ou, melhor dizendo, 50% de azão, azinho e 25% de azão, azão, tá? Então, qual que é o meu genótipo? Esse aqui. 50% azão, azinho, 25% azão, azão e 25% azinho, azinho. Isso corresponde ao quê? 75% de indivíduos normais e 25% de indivíduos albinos, tá? Beleza? Essa questão 3, gente, tem 2 3 marcadas na nossa lista, tá? Na hora de colocar os números, eu buguei. Então, uma, que é aquela que a gente respondeu anterior, de meiose e mitose, eu pintei de rosa, pra hora que vocês forem ver o gabarito. E essa outra 3 eu pintei de amarelo. Então, tem a 3 rosa e a 3 amarelinha, tá bom? Vou virar aqui pra gente ver os próximos exercícios. Questão 4. Vou parar aqui certinho que já dá pra tirar o print aí das questões. A questão 4, ela tá bem fácil, bem direta, né? Um estudante, ele afirmou que os gametas de um indivíduo eram heterozigotos. Por que essa afirmação está errada? Porque os gametas, gente, eles nunca serão heterozigotos ou homozigotos, né? O gameta, ele só vai ser ou azão, ou azinho, ou azão ou azinho, né? Não tem nem outra opção, entendeu? Então, assim, uma pessoa, ela pode ser azão, 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 azinho, ou azinho, azinho. Como que podem ser os gametas de uma pessoa? Ou azão, ou azinho. Então, uma pessoa nunca vai ter o seu gameta heterozigoto, tá? Porque os gametas são puros, eles só possuem um dos cromossomos homólogos e um dos alelos. Essa questão 5 tá bem interessante também. Dá pra gente o desenho de 2 cromossomos, tá vendo? Esse é homólogo desse, esse é homólogo desse. É justamente isso que tá perguntando na primeira parte. Quais são os pares de homólogos e quais são os pares de alelos, tá? Então, quando ele fala em par de homólogo, é o par do cromossomo inteiro. A é homólogo de C, assim como B é homólogo de D, ok? E quem que são os alelos, os pares de alelos? O 1 é alelo do 5, o 2 é alelo do 6, o 3 é alelo do 7, assim como o 4 é alelo do 8. Então, o gene é alelo e o cromossomo é homólogo, tá bom? Questão 6. Tem uma imagem e mostra um cruzamento que foi o primeiro experimento de Mendel. Vocês vão assistir a aula das leis de Mendel ainda, porém, ou já assistiram de repente, né, mas vai estar tudo disponível no canal para vocês, para quem não viu ainda. Mas no primeiro momento ele pega ervilhas puras amarelas, ervilhas puras verdes e ele obtém 100% de ervilhas amarelas. Foi onde ele começou a se questionar, né, ué, mas cadê essa característica aqui? Por que ela tá quieta? Aí ele pegou essa geração aqui e cruzou com indivíduos dela mesmo. Então, ele fez um retrocruzamento entre essas amarelas que nasceram aqui, que eram híbridas. O que é um indivíduo híbrido? É um indivíduo que contém características de 2 seres diferentes, tá? Então, eu misturei, eu fiz um híbrido. Quando ele fez o retrocruzamento dos híbridos, ele teve uma proporção de 3:1 de verdes. Então, com isso aqui, ele já chegou nessa resposta, né? Foi uma das perguntas que ele fez na época dos seus estudos. Qual das ervilhas ela é dominante? E quando ele chega nessa proporção de que a cada 4, 3 nascem amarela e 1 nascem verde, ele sabe que a amarela é a dominante, tá? Então, qual é a dominante? Por quê? A amarela, porque na geração F1, 100% nasceram amarelas, e na geração F2, a proporção de amarelas para verde foram 3:1, ok? Quais os genótipos das ervilhas? Ora, se a verde é a recessiva, ela é azinho, azinho, e a amarela, azão, azinho ou azão, azão, tá? Mas, nesse caso aqui, essas aqui já eram híbridas, já eram azão, azinho. Então, aqui eu teria as ervilhas puras, mas aqui eu já tenho elas híbridas, tá? Então, se a gente fosse colocar certinho, seria isso que a gente teria, ok? E a questão 7
dessa lista aqui, dessa atividade avaliativa, é uma questão da FUVEST, é interpretação total. Fala assim: para que a célula possa transportar para o seu interior o colesterol da circulação sanguínea, é necessária a presença de uma determinada proteína em sua membrana. Existem mutações no gene responsável pela síntese dessa proteína, que impedem a sua produção. Quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo também um alelo normal, apresenta a hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia. Fala rápido aí pra ver se você consegue. Tá? Então, o que ele falou aqui? A pessoa, olha só essa frase, quando um homem ou uma mulher possui a mutação, mesmo tendo um alelo normal. Então, ela possui o alelo mutante e tem um alelo normal. O que ele tá falando? Que o indivíduo que tem a hipercolesterolemia é um indivíduo portador, ou seja, que esse exemplo que ele citou é heterozigoto, porque ele fala, o indivíduo tem o alelo da mutação e tem um alelo normal, então é heterozigoto. E se ele é heterozigoto e ele é hipercolesterolêmico, ele, consequentemente, é dominante. Então, a gente chega na conclusão que essa condição, essa doença, ela é devida a uma mudança ou uma mutação por herança autossômica dominante, tá? Quando pergunta aqui qual é a lógica do seu pensamento, como que você chegou nesse resultado, né? É por causa dessa frase aqui, porque quando ele falou isso aqui, ele falou de um indivíduo portador. O que é um indivíduo portador? É um indivíduo heterozigoto. Ele deixou claro pra gente ali, eu tenho um alelo mutante e eu tenho um alelo normal, então é um indivíduo portador. Beleza, gente? Deixa as dúvidas aí, qualquer coisa eu respondo pra vocês. Beijos, bons estudos!